Boa noite, querido internauta. Que bom estar com vocês em mais um programa Segunda Opinião, o programa produzido pela Segunda Igreja do Nazareno de Campinas para abençoar a tua vida, trazendo informações, assuntos interessantes que te ajudarão no teu dia a dia e que certamente você vai guardar na sua memória por muito tempo. Hoje nós temos o privilégio de podermos estar falando sobre missões, principalmente missões nazarenas. A Igreja Nazarena é uma igreja missionária e incentivadora de missões, de evangelismo a longa distância, com estabelecimento de igrejas. E somos hoje uma igreja internacional, melhor, global, onde nós nos encontramos em vários países ao redor do mundo. E por isso queremos conversar com você hoje à noite sobre este assunto. Mas para isto, nós vamos primeiramente assistir um vídeo e depois eu vou apresentar o nosso convidado dessa noite, com quem nós estaremos conversando sobre missões nazarenas. Então nós vamos assistir o nosso vídeo de abertura falando sobre missões. Pai, envia-me. Essa é a oração que a Igreja do Nazareno tem feito desde o início, ao enviar seu povo ao mundo. Um mundo que desesperadamente precisa do amor transformador de Cristo. Hoje, somos parte de um movimento global onde Deus está ativamente redimindo sua criação, restaurando o quebrado através do seu lindo dom de salvação oferecido a todos. Temos sido chamados para fazer parceria com Ele nesse movimento. É por isso que Missões Nazarenas existem, para compartilhar seu amor com paixão e paz. Ao começarmos novas igrejas do Nazareno ao redor do mundo, comunidades inteiras estão sendo transformadas através das parcerias e relacionamentos desenvolvidos pelas nossas igrejas locais. Os missionários nazarenos estão fazendo parcerias com ministérios locais e líderes leigos para trazer restauração, compartilhar o evangelho e edificar sustentabilidade dentro dessas comunidades. Enquanto cada igreja é desenvolvida, as missões nazarenas oferecem recursos contínuos para ajudar a igreja a ser eficaz no ministério e alcance. A nossa parceria garante que a igreja local tenha um impacto imediato e coletivo, impacto que durará muitas gerações por vir. Você e eu somos vitais nesse movimento, um movimento que está respondendo ao chamado de fazer discípulos à semelhança de Cristo nas nações. Isso só é possível através de sua oração, da sua parceria e das suas ofertas generosas e sacrificiais. As missões nazarenas são um movimento de Deus através do povo de Deus. Esse é o nosso vídeo que acabamos de apresentar para vocês, falando sobre missões na Igreja do Nazareno. E para tanto nós convidamos para conversar conosco nessa noite pastor João Milese, é o pastor da Igreja do Nazareno, professor do nosso seminário Nazareno, e atualmente ele é o diretor nacional de missões da Igreja Brasileira, e por isso nós temos o privilégio de recebê-lo aqui nessa noite. Boa noite, pastor João Milese, que bom tê-lo conosco. Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa Segunda Opinião. Muito bom. É bom estar com vocês, bom falar sobre missões e principalmente nessa nova fase da Igreja do Nazareno, em que eu estou muito animado, né, porque vinha orando por essa situação há 25 anos, querendo ver a nossa igreja, a igreja brasileira, assim, dizer, nós somos missionários. Porque identifico que, em primeiro plano, a gente diz que nós éramos missionários, mas nós precisamos de um tripé. Nós precisamos orar, precisamos ofertar, mas também precisamos enviar. E hoje nós temos essa possibilidade de fazer isso. E é um momento de alegria e de compartilhar com todos aqueles que são nazarenos, né? Ô, João, vamos começar exatamente falando sobre essa questão de missões. Como anda a igreja brasileira em relação a missões? A igreja brasileira, hoje eu poderia dizer que estamos começando um trabalho pioneiro. E essa ideia de pioneiro é porque nós estamos começando a enviar missionários. E estamos trabalhando com a formação dos missionários. Esses missionários, eles precisam passar por uma jornada de 12 pontos, que é a mesma que acontece com os Estados Unidos nessa formação, cada parte, até que esse missionário fica pronto.
e ele vai ser enviado. Nós estamos prontos para praticamente enviar um plantador de igreja lá em Roraima, lá em Boa Vista, onde irá plantar uma igreja nazareno para trabalhar com os refugiados venezuelanos. Já é um início, estamos enviando outros e, enfim, essa é a nossa situação. Estamos trabalhando para ter isso com constância. Você está falando sobre termos missionários operando no Brasil, que é um país continental, um país Sim. que é muito grande. É esse candidato que queira ser um missionário nazareno, quem tem um chamado, porque, na verdade, ser um missionário nazareno é como ser um pastor nazareno, você tem que ter um chamado. Quem sentir arder no coração esse chamado, quais são os trâmites que ele tem que seguir? Em primeiro lugar, eu tenho falado muito uma frase que constantemente estou falando ela: ninguém pode dar o que não tem. E isso quer dizer, se nós vamos enviar um missionário, esse missionário ele precisa, em primeiro plano, ele ser bênção na igreja local. Estar envolvido com os trabalhos na igreja local, ser uma pessoa que, tanto o pastor como a junta da igreja local, observa essa pessoa e ele é uma pessoa envolvida com a igreja. Então, ele quando for para outro lugar, ele deverá ser bênção, porque ele continua, o missionário nazareno, ele continua membro na igreja da onde ele está. E quando ele vai levando aquela imagem daquele trabalho que ele fez com a igreja, daquele trabalho que ele aprendeu a fazer com a igreja local e compartilhar isso. Eu tenho que ter uma formação teológica? No primeiro instante, existem duas formas de envio, né? A primeira é um missionário patrocinado e a segunda é um missionário global. No primeiro instante não há necessidade de formação. Simplesmente é necessário que ele preencha o perfil da vaga onde vai. Mas ele precisa caminhar juntamente com o seminário e juntamente com o CFM, que é o curso de formação de missionários. Então, ao longo desse tempo, ele pode fazer esse trabalho e não é uma necessidade, mas ela vai andar junto e mais para frente isso será necessário na vida dele. Você está me falando de dois tipos de missionários que a nossa denominação tem, que é o global e o outro... O outro patrocinado. O patrocinado. Qual a diferença de um e de outro? O missionário patrocinado é um missionário que, como esse que você falou, ele tem um chamado e ele conversa com o seu pastor e ele quer se envolver com isso. Então começamos a jornada dos 12 pontos, que ele começa a fazer um trabalho na igreja e ele vai ser enviado, patrocinado pela igreja, por um grupo de igrejas no distrito ou mesmo em outros distritos junto, ele vai criar esse patrocínio. E esse missionário, ele é enviado como um missionário voluntário. Mas nós trabalhamos com o local onde ele vai ser enviado para saber o que esse missionário precisa para viver lá no local. Então fazemos esse trabalho com o local onde ele vai e aí então a igreja monta, a Missões Globais monta o valor que precisamos arrecadar para que ele possa ter todo o sustento necessário lá, com exceção à questão que é um trabalho voluntário. Então é isso aí. Existe uma idade mínima? Porque muitas vezes os jovens, eles perguntam: pastor, eu gostaria de fazer missões, mas eu ainda sou muito novo. Existe uma idade mínima para poder ingressar nesse caminho missionário? Sempre é bom que tenha 18 anos, porque se for, por exemplo, aqui no país, tudo bem. Mas se for para um outro país, ele vai precisar ter documentação, passaporte, e ter a liberdade de poder agir como um adulto que tenha maioridade. Então, é conveniente que ele tenha essa idade e também um ponto de equilíbrio, né? Porque quando ele está com a idade um pouquinho maior, ele consegue solidificar aquela ideia do chamado que ele teve antes. Então, isso é muito importante para a execução do trabalho dele no campo. Qual é a carência da igreja brasileira em relação a missionários? A igreja, a carência é muito grande.
Mas estamos, ao mesmo tempo que a carência é muito grande, e nós, para você ter uma ideia, pastor, nós temos um site onde publica-se as vagas missionárias e temos mais de 100 vagas. Para o Brasil? Não, no globo. No mundo inteiro? No mundo inteiro. 100 vagas e elas estão sendo preenchidas e vagas estão sendo abertas, mas a igreja gosta de fazer as coisas com uma retidão que você já sabe como é. Então, a pessoa, para preencher, ela tem que preencher um perfil. Aquela vaga tem um perfil. Ele vai sair para fazer aquele tipo de trabalho. Porque temos que pensar também que o missionário que faz trabalhos administrativos, ele também é um missionário, porque a igreja precisa de estrutura. Então nós temos isso ao longo do globo. E aqui no país estamos aos poucos abrindo vagas, é uma coisa nova para os pastores brasileiros, não estão acostumados com isso, mas nós podemos abrir vaga para que possam ser preenchidas por missionários. Existem muitos missionários brasileiros hoje, falando a nível de igreja do Nazareno, que estão servindo no Brasil e fora do Brasil? Existe uma quantidade. Nós temos no site, né, no site da Igreja Brasileira, nós temos todos os missionários que estão servindo no momento. Mas temos missionários brasileiros também que estão em outros países, né? Nesses últimos dias nós tivemos um contato com o missionário Márcio Batista. Ele foi enviado já dentro desse novo programa de envio da Igreja do Nazareno, e ele está nas Filipinas. E ele fez como o método da Igreja do Nazareno, né, que trabalha com compaixão, evangelismo e educação. Esse é o método de missão da Igreja do Nazareno. E ele esteve lá dando apoio àquele pessoal que todo mundo viu na televisão, o Furacão que fez esse trabalho. Aí foram lá uma equipe e pela graça de Deus conseguiram fazer o serviço. O Furacão acalmou, os rios baixaram, então teve resposta dele. Então temos missionários espalhados pelo mundo todo e que estão fazendo o trabalho missionário. E isso é algo assim importante. E tem uma característica que eu gostaria de citar, pelo jeito do brasileiro, pela cultura brasileira, pelo nosso jeito, a nossa forma de viver, nós temos acesso a todos os países. E onde vamos, somos bem recebidos, porque o brasileiro tem aquele jeito de se enturmar, de estar junto com as pessoas. É diferente de outros países, que não são, às vezes são repelidos por conta disso. Então eu creio que chegou a hora do Brasil. Chegou a hora do Brasil, a hora da Igreja do Nazareno. Hoje nós podemos dizer que temos uma agência missionária que funciona aqui no Brasil e é nazarena. Não precisamos depender de outras agências. Temos a nossa forma de formar os missionários, de enviar, só que dentro dessa seriedade toda do trabalho da igreja. Deixa eu fazer duas perguntas em uma para você. Primeiro, qual é o maior desafio da igreja brasileira em relação a missões e qual a maior dificuldade? São duas coisas que estão bem juntas, né? Por conta da igreja brasileira, nós vivemos até 2018, quando completamos 60 anos, e nós vivemos de uma maneira que o nosso foco não era uma igreja missionária. A igreja estava envolvida, de certa forma, com missões, com as suas ofertas, com as suas orações, mas ela não enviava, ela não tinha um roteiro, uma forma específica de trabalhar nesse sentido. Então, eu entendo que hoje uma da dificuldade muito grande é a falta de visão missionária. De quem? Da igreja. Da Igreja Geral do Brasil. Da Igreja Geral do Brasil. Nós temos uma falta, uma carência de visão, de entender que a igreja ela é missionária. Se formos pensar em Phineas Bresee, né, em 1908, quando ele começa a Igreja do Nazareno, ele dizia algo assim: a Igreja do Nazareno é uma igreja missionária. É uma igreja estritamente missionária. E a mensagem dessa igreja é levar a santidade a todos os povos.
Então, a gente tem, como você disse, a igreja americana é uma igreja que tem trabalhado bastante isso, e nós precisamos também entrar nesse clima e fazer essas coisas. Então, dificuldade, nós temos essa dificuldade de visão, de olhar, e precisamos aos poucos, e eu acredito na educação. À medida que a gente vai trabalhando isso, as pessoas vão conhecendo um pouco aquilo que é missão, aquilo que é a vontade de Deus para a igreja, e entender principalmente, pastor, que quando a igreja se envolve com isso, a igreja é abençoada. Porque Deus, Ele está nesse negócio, e a igreja, ela é abençoada das mais diversas formas possíveis. Porque Deus quer, da mesma maneira que Ele enviou seu Filho, Ele também nos envia. O próprio Jesus Cristo, né, como fala lá no Evangelho de João, Ele nos envia e envia a igreja. Se estamos fazendo isso, estamos fazendo a vontade do Pai. Então, essas dificuldades nós precisamos, são alguns paradigmas que vêm desse passado, em que focamos no Brasil e trabalhamos no Brasil, né, plantando igreja, essa coisa toda, mas agora precisamos desabrochar para missões. Você tocou num aspecto muito interessante, que é o aspecto da educação. Qual é a importância da educação nesta questão da visão missionária? A educação é conhecer a Bíblia, né? As pessoas precisam conhecer a Bíblia de uma maneira mais profunda, não tão superficial como a gente tem visto, e isso depende de uma formação mais abrangente, né, e contundente do seminário, para que as pessoas possam conhecer a Bíblia e aplicar a Bíblia. O seminário não forma pastor, nós sabemos disso, mas o seminário, ele dá ferramentas, né, para as pessoas, de maneira que eles consigam fazer o seu estudo e entender e compartilhar isso com a igreja. Isso é fundamental, porque se é a vontade de Deus, nós necessitamos entender a vontade de Deus e compreender aquilo como vontade de Deus. E se formos superficiais, isso vai ficar de lado. A gente vai acabar ficando nas quatro paredes da igreja, fechado em si mesmo, perder a visão de reino de Deus, que é essa que é a grande coisa que a gente precisa descobrir e entender o que é reino de Deus. Reino de Deus é uma coisa muito abrangente, e ela tem diversas formas que a gente possa pensar. Então, a educação, as pessoas precisam conhecer isso e entender isso. Quando conhecemos e entendemos, nós podemos ir mais longe, porque fica mais fácil até para financiar as missões, né? Porque se as pessoas não entendem, não conhecem, como é que nós vamos financiar as missões? Não tem essa possibilidade. Por isso é que nós somos ruins de ofertas missionárias, porque falta a educação, o entendimento, o compreender o porquê das ofertas missionárias e para que fim elas são, e saber o que é que está acontecendo com essas ofertas. Então, eu poderia falar muitas horas aqui sobre essas coisas, pastor. Ok. Mas eu vou parar por aqui. Tá, deixa eu... Um dos nossos internautas, o Vitor Laendli, que inclusive é seminarista... Sim, conheço ele. Ele pergunta assim: qual a importância do contexto nas missões? O contexto ele está relacionado com a questão cultural. Então, a cultura é a seguinte: nós temos cidade, dentro da cidade nós temos culturas que são diferenciadas. Esse é um outro assunto enorme para se tratar, para se discutir. O que nós precisamos entender, simplificando isso de uma maneira mais fácil, é entender que a nossa mensagem, ela tem que ser contextualizada de acordo com a cultura daquele povo. Então, seja para onde eu for, eu tenho que pregar o evangelho na língua daquele povo. Aonde for. Aqui no Brasil, por exemplo, você, pastor, vamos abrir uma congregação lá na favela tal. Não pode ser a mesma mensagem daqui.
Tem que ser uma mensagem contextualizada lá, com a cultura daquele povo, com um pastor que se identifica com aquela cultura e vive aquela cultura. Então é uma coisa muito abrangente e ao mesmo tempo também apaixonante falar sobre cultura, como a gente vê as pessoas transmitindo o Evangelho e falando do Evangelho e vivendo, né? Vivendo o Evangelho. Você está falando de contexto e me fez lembrar de uma história muito interessante de um missionário na África, em que eles estavam implantando a igreja na África, e a igreja missionária americana, ela sempre foi uma igreja que manteve os princípios teológicos e doutrinários através da música. E há aquele hino, Alvo Mais Que a Neve, e ele foi ensinar isso na África, e os africanos ficaram sem compreender o que era o alvo mais que a neve, e vieram perguntar ao missionário. E ele então estabeleceu que o alvo mais que a neve era como a polpa do coco. Uhum. E ele explicou de que a polpa do coco, que é branca, é isso que Deus quer de cada um de nós. Então ele falou sobre essa questão de vamos cantar o hino alvo mais do que o coco. Sim. Para que eles pudessem entender, é isso? É isso. É isso, porque tem uma coisa muito importante. Nós cantamos aqui no Brasil, nós cantamos esse hino aqui no Brasil, e mais alvo do que a neve. Só que o Brasil não tem neve. E o povo brasileiro também não sabe o que é isso. E aí então, a gente vai ter noção do que é mais alvo do que a neve quando estivermos no local que tem neve. E vocês vão perceber que as pessoas que vão andar sobre a neve, eles usam óculos escuros. Por que isso? Aí a gente entende melhor o hino, porque o sol reflete naquela branco da neve e aquilo espelha de uma tal forma que se a gente não tiver proteção nos olhos, a gente fica cego. E é essa a ideia, mais alvo do que isso, que quando Deus, ele reflete naquela brancura e reflete na vida da gente. Então é alguma coisa mais ou menos assim. Então é bastante interessante isso, bastante interessante. Eu quero pedir desculpa a você, nosso internauta, porque nós tivemos uma falha no nosso som, então talvez você não tenha ouvido a pergunta que foi feita antes da explicação do pastor João Milese, em que eu falava sobre a questão do alvo mais que a neve, que na África teve que ser contextualizado para alvo mais do que a polpa branca do coco. Foi essa a pergunta que eu fiz, eu peço desculpas, foi um momento aqui do nosso sistema de som, mas com certeza você deve compreender que tudo aquilo que é feito ao vivo corre o risco de ter as suas dificuldades, e nós agradecemos a sua compreensão e você que está aí nos assistindo neste momento. Nessa questão de formação missionária, nós vamos estar passando um vídeo sobre a importância da formação missionária nazarena, e eu gostaria que você pudesse estar explicando depois do vídeo o que é essa formação nazarena mais específica, e falar um pouco também de como a Igreja do Nazareno hoje está fazendo a diferença em missões. Depois do vídeo. Ok. Então nós podemos estar passando o nosso vídeo. A Igreja do Nazareno é uma das maiores denominações que envia missionários no mundo. Mesmo antes da Igreja do Nazareno ser formada em 1908, um programa global de alcance já tinha começado. A visão de enviar missionários sob muita oração para o mundo com o amor transformador de Cristo foi entrelaçada no tecido de nossa identidade como povo de santidade. Para realizar a nossa missão de fazer discípulos à semelhança de Cristo nas nações, as missões nazarenas enviam missionários onde há a maior necessidade. Fazer parceria com ministros locais e líderes leigos para trazer restauração, compartilhar o Evangelho e desenvolver sustentabilidade dentro da comunidade. Os missionários nazarenos são discípulos à semelhança de Cristo, chamados para participar no movimento do Espírito Santo para transformar o mundo. Na Igreja do Nazareno, há dois tipos de missionários, um missionário patrocinado e um missionário global. Um missionário patrocinado é primordialmente sustentado por sua comunidade local e chamado para servir numa necessidade localizada no campo. Eles são afirmados pelo distrito de sua igreja local e pela Igreja do Nazareno e servirão no máximo de 4 anos no campo.
Um missionário patrocinado não precisa ter experiência ministerial prévia, mas eles têm um papel ministerial importante na área. Um missionário global é primordialmente sustentado pelos esforços globais de evangelismo mundial e chamado para servir até uma carreira inteira no campo. Eles são afirmados pela Igreja do Nazareno e têm experiência ministerial prévia. Um missionário global estrategicamente serve uma designação global onde são necessários no mundo. O modelo nazareno de envio missionário é um sistema desenhado para nutrir, enviar e sustentar os missionários nazarenos. Esse modelo caminha com os missionários, guiando-os desde seu chamado até a inscrição através de seu treinamento, colocação e posicionamento no campo. Enquanto os missionários nazarenos servem no campo, o modelo continua a apoiar seu ministério através das ofertas de evangelismo mundial e do giro missionário. Quando um missionário completa seu serviço no campo, o modelo de envio missionário apoia cada missionário em seu retorno. Os missionários nazarenos têm um papel fundamental no trabalho de missões ao redor do mundo. Eles são separados para fazer o trabalho de Deus, para espalhar o evangelho transformador. Jesus disse: "Como o Pai me enviou, eu o envio." Os missionários nazarenos estão respondendo a esse chamado através do apoio da Igreja do Nazareno. Ele demonstra uma ação em várias culturas diferentes. E eu volto a fazer a pergunta aquela que eu fiz antes do vídeo. Qual tem sido a importância da igreja brasileira nesse momento na visão missionária global? O que eu posso entender é que a igreja brasileira hoje nós estamos de uma forma pioneira começando a formar missionários. Neste último sábado nós tivemos a formação de vários ali no CFM e a ideia é que essas pessoas sejam capacitadas para serem enviadas. O sistema que a igreja trabalha é o seguinte: nos mais diversos lugares do mundo, as vagas são abertas de acordo com uma necessidade local. Então, tem uma necessidade local, então se abre uma vaga e essa vaga precisa ser preenchida como se a gente estivesse falando de um recrutamento numa grande indústria que vão se olhar o perfil, os detalhes e todas as coisas daquela pessoa para isso. Nesse sentido, então, temos dois tipos de missionários que podem estar trabalhando com isso, que, como vimos nesse vídeo, nós temos o missionário patrocinado e o missionário global. E esse missionário patrocinado, num primeiro instante, como já falei anteriormente, ele pode ser enviado para preencher aquela vaga naquele local. Mas ele precisa da formação. E essa formação é fundamental, que ele tenha o seminário para que conheça o que é a igreja, a doutrina da igreja, a teologia da igreja, para que ele possa, como disse no começo, para que ele possa dar aquilo que ele tem. Se ele não tiver um curso, se ele não tiver essa preparação, ele não vai conseguir fazer isso. Mas no primeiro instante isso não é necessário. Muito bem, como nós vimos no vídeo, fala de 4 anos esse missionário patrocinado. Ele faz um acordo de 1 ano ou de 2 anos. É um contrato? Não é um contrato, é um acordo. Acordo. No primeiro instante é um acordo. Okay. Ele vai para aquele local por 2 anos, suponha. E aí ele vai trabalhar naquele local, prestando contas e informação, como o sistema da igreja para a sua igreja local, da onde ele foi enviado, aquilo que ele vem fazendo e assim por diante. E no local também, submetido à liderança local e trabalhando. Acabando os 2 anos, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser avaliado por aquela liderança, vai ser avaliado por sua igreja local e vai ser avaliado também pelas missões globais. E nessa avaliação pode ser renovado esse acordo por mais 2 anos até 4 anos, que é o limite máximo de um missionário patrocinado. Aí ele vai e volta por mais 2 anos. Suponha, eu estou falando em termos de sequência, suponha que ele vá bem e que o povo lá goste muito dele e que a igreja local esteja muito satisfeita com ele. Então ele vai para uma outra fase, ele vai para a fase agora para ser um missionário global.
E como sendo um missionário global, ele vai ter que passar um tempo nos Estados Unidos, fazendo alguns cursos e passar pelas 3 juntas. Ele vai passar pelas 3 juntas, um processo parecido com o processo da junta de credenciais. Ok. Esse processo ele vai passar pela junta geral, ele vai passar pela junta dos superintendentes e vai passar também pela junta de missões. Ele vai ser entrevistado numa banca e ele vai ser avaliado nisso. Caso tudo esteja bem e ele vai voltar para aquele local onde ele ia servir agora como missionário global, então a igreja faz um contrato. E nesse contrato, então, tem outras coisas. A partir daí, então, ele já não é mais uma pessoa voluntária, ele já passa a ter uma espécie de um salário mínimo da igreja para esse fim. Então, é mais ou menos uma rota, mas essa rota anda tanto com o trabalho, como anda com a formação dele. Ele precisa ter essa formação ministerial para poder sair. Então, é aquilo. Eu acredito muito na educação. Missionários, assim, são mais efetivos no campo e podem gerar muito mais pessoas que possam vir a conhecer o Senhor e, enfim, expandir o reino. Interessante, eu vou fazer uma pergunta para você e vou justificar por que eu estou fazendo essa pergunta. Qualquer profissional de áreas fora da teologia, ele pode se candidatar a missões? Por que estou fazendo essa pergunta? Um dos nossos superintendentes gerais, que inclusive está em designação para o Brasil, que é o Dr. Gustavo Crocker, ele durante muito tempo ele foi missionário porque ele era arquiteto, tem uma formação em arquitetura, então ele serviu a igreja missionária através de missões globais com a sua profissão e durante o período do seu exercício ele foi tendo a sua formação pastoral e teológica. Sim. Então, por isso a minha pergunta, qualquer profissional pode se candidatar? Claro, claro, porque a igreja ela tem hospitais, então nós podemos ter médicos, pessoas que tenham esse tipo de formação, enfermeiros que fizeram o curso de enfermagem, e arquitetos, pessoas da agronomia, para ir para países que precisam trabalhar a sua agricultura. Então, é possível. Mas é por isso que eu disse no instante anterior do missionário patrocinado. Num primeiro instante, ele precisa preencher aquele perfil que é necessário. E se o perfil é de um engenheiro, se o perfil é de um médico, ele preenche aquilo, amém. Então ele vai, nós não queremos prender ele porque não tem teologia. Ele já tem um pouco daquilo que ele conhece da igreja local. Ele é um servo na igreja local e ele está ali e ele quer se envolver com isso. Mas ele está ciente que precisa fazer o seminário, o conhecimento teológico, missionário, tudo isso andando em paralelo com ele servindo, enfim. Você deu um bom exemplo do Dr. Gustavo Crocker. É algo assim, é possível. E a gente precisa acordar para uma realidade. A cabeça do povo, do modo geral, quando se fala em missionário, se fala daquela pessoa que vai lá para evangelizar o povo. Não é? A gente precisa entender isso, não é bem assim. Nós precisamos de pessoas que vão evangelizar, mas ao mesmo tempo nós precisamos de estrutura naquele local. E precisamos de cuidados, e precisamos de diversas formas para que aquele evangelho possa ser pregado e possa ser eficaz. Então, a gente precisa entender que missionário não é só aquele que evangeliza, mas ele pode ser um professor. Ele pode ser um professor, ele pode ser, enfim, são várias as atividades que podem acontecer dessa forma, pastor. Quando nós olhamos para a sociedade de uma forma comum, nós vemos vários movimentos, como, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras. Na Igreja do Nazareno, existe esta visão também de enviarmos equipes por um tempo determinado, mais curto, por exemplo, de uma semana, para que possam fazer um trabalho ligado a missões? Sim, existe a máxima missão, que é a missão, né, que a gente pode fazer de uma determinada forma, e existe outra maneira que a igreja trabalha, que é trabalho-testemunho. E essa ideia de trabalho-testemunho, por exemplo, eu posso dar aqui um testemunho bem rápido. Eu organizei uma viagem
para uma viagem missionária, um tempo lá que nós ficamos em torno de 20 dias. Nós tínhamos lá em Vitória, no Chile. Vitória é uma cidade que fica a 800 quilômetros abaixo de Santiago, e tínhamos lá uma igreja do Nazareno fechada, propriedade construída pelos missionários, e estava lá fechada. Tinha coisa de 20 centímetros mais ou menos de lixo ali. Então juntei uma equipe que tinha tanto conhecimento teológico, que era o meu caso, e de pessoas com habilidades para trabalhar. Fomos lá, pastor, e refizemos o forro, que tem uma característica especial. Nós tivemos milagre de Deus acontecendo ali no meio, e passamos um tempo ali maravilhoso, e esse tempo nós pudemos, nessa ideia de envolver o Chile, e para que eles pudessem se envolver mais com as missões. Então foi feita uma máxima missão pelo Chile, e juntamos lá coisa de quase 70 jovens chilenos que foram nos ajudar. Então ali nós tínhamos um espetáculo acontecendo, porque eu tinha a nossa equipe trabalhando com forro, aquela coisa toda, e o forro é especial por causa de neve, enfim, para resumir bem a nossa conversa, nós passamos lá, e como missionário, né? Se você quiser participar de alguma coisa assim, você tem que estar sujeito. Nós passamos um final de semana com em torno de umas 75 pessoas, 80 pessoas mais ou menos, com um banheiro só. Então, a pessoa que quer se envolver com esse tipo de coisa, nós vamos sair daqui para ir para um lugar para ajudar. E saímos de lá, fizemos um culto de reinauguração, a igreja começou, hoje tem uma igreja, tem uma pastora, tem criança, tem aula de escola dominical, tem culto, tem tudo isso, a gente tem contato, e um dos integrantes dessa equipe, pastor, ele de vez em quando ele vê algum vídeo lá do local, e aqui, né, tem a cruz que nós colocamos na igreja, e foi ele que fixou essa cruz lá no local. E aí, a hora que ele vê aquela cruz, ele fica todo emocionado, porque ele diz, fui eu que coloquei. Bênção. Então, em resumo, existem várias maneiras de se fazer missões, não precisa ser um missionário, existe o tempo curto de se fazer essas viagens, podem ser organizadas pelas igrejas, né? Eu sei que vocês aqui já fizeram isso, então isso pode ser feito, é um envolvimento de apoio às igrejas do Nazareno. Então, fazemos isso, apoiamos. Deixa eu fazer uma pergunta que está ligada à área de missões, mas que é muito pouco difundido na igreja, ou difundida na igreja essa ideia, sobre missões, mas missões urbanas. Porque nós falamos muito sobre missões interculturais, em outras culturas, em outros países, e falamos pouco sobre missões urbanas. Eu gostaria que você nos ajudasse rapidamente, porque o nosso programa já está chegando assim na reta final dele, falando um pouco sobre essa questão de missões urbanas. Por acaso eu sou professor dessa matéria. Ok. Então por isso a pergunta. Fica mais fácil ainda. A questão de missões globais, muitas pessoas fazem uma confusão de missão urbana, acham que missão urbana é evangelismo. Não é. Missão urbana não é evangelismo. A missão urbana é uma atividade em que a gente vai para uma região da cidade, onde nós fazemos uma leitura. Essa leitura pode ser sociológica, ela pode ser uma leitura filosófica, e ali então detectamos a necessidade daquele local. E aí nós encontramos profissionais, pessoas da igreja que são pessoas habilitadas, e começamos então a fazer aquele trabalho para ajudar as pessoas. Não estou falando de trabalho social, eu estou falando de uma coisa mais abrangente, onde a gente detecta a necessidade do povo, e através dessa necessidade do povo, a gente vai lá e satisfaz essa necessidade de alguma maneira, que o povo começa a observar. Não, tem gente aqui que está vindo aqui preocupada com a gente. Até agora não falamos nada de evangelho.
Não, o propósito, não, o Evangelho, ele vem lá atrás, é uma coisa que nós preparamos as pessoas e as pessoas começam a olhar através das nossas vidas, e isso é importante, como, por exemplo, nós somos uma igreja de santidade. E a santidade, eu entendo que é o comportamento do crente. Então, quando estamos num lugar desse, que não tem, não tem uma evolução de igrejas trabalhando ali, essa coisa toda, estamos fazendo um trabalho dessa forma e começamos a ajudar as pessoas, elas começam a olhar para nós e a ver que nós somos diferentes. Não precisamos abrir a boca para pregar o Evangelho. Basta a gente viver o que Cristo viveu. E começamos a fazer esse trabalho e as pessoas vão se encantar com isso. E quando ficam encantadas com isso, aí elas querem saber o que a gente é, da onde a gente é e o que a gente faz de diferente. Então, nessa hora, a gente diz, né, uma frase que eu falo assim, é JC na veia 3 vezes ao dia. Okay. Falamos de Cristo no último instante, e aí essas pessoas, elas já estão praticamente integradas com a gente, que chegam na igreja, já conhece, e então fica diferente. Isso é uma missão urbana. Ela pode ser feita das mais diversas necessidades, mas sempre partindo de uma necessidade regional, que a gente detecta através da sociologia, né, da leitura sociológica, da filosofia, do sofrimento dessas pessoas, levando em consideração a psicologia, e então a gente determina ali, olha, vamos juntar e vamos fazer um trabalho assim. João, nós temos uma pergunta aqui do nosso líder do Ministério de Adolescentes da Igreja, que também é seminarista, o Alexandre Boel, e nós já falamos sobre essa resposta dessa pergunta, mas é bom nós reprisarmos isso e ressaltarmos, porque isso é muito importante. A pergunta dele é: alguns adolescentes e jovens nos procuram interessados em missões, porém não têm seminário e são menores de idade. Qual a idade mínima para ingressar no campo missionário e como orientá-los? Ok, a idade mínima, existe um projeto que é da igreja, a igreja de São Paulo lá, do Jabaquara tem feito isso e ele tem se expandido para o Brasil. É um projeto chamado EMA. Não sei se chegou a seu conhecimento já. Não. EMA é a Escola de Missões para Adolescentes. Ótimo. Excluindo esse ano, que é o ano de pandemia, e que a gente tem vivido assim situações diferentes, inclusive na EMA a gente tem feito algumas coisas assim da maneira online, mas eu vou explicar qual que é o projeto desse trabalho como um todo. Então pode-se entrar um adolescente com 14 anos. Nessa forma agora online pode entrar com 12 anos, mas na forma oficial que nós trabalhamos, eu estou envolvido com isso há 9 anos já trabalhando com isso, a gente faz o seguinte: todo mês de julho, que é mês de férias, nós vamos com esses adolescentes para um sítio e ficamos ali 15 dias com esses adolescentes. E normalmente são um pouquinho mais de 100 adolescentes que a gente faz esse trabalho. Então imagina a loucura ali, né, de fazer, tem que ensinar Bíblia, ensinar o que fazer, ensinar evangelizar, ensinar teatro. A gente faz uma série de coisas nesses 15 dias. Esse projeto tem 3 anos. Eles precisam ler livros, eles precisam responder questões, eles precisam, por exemplo, ele foi o primeiro ano, aí ele vai ter uma prova que ele vai ter que fazer. O regime parece muito com o regime militar, okay, porque para lidar com o adolescente tem que ser desse jeito. Começamos às 7 da manhã com o toque da corneta, sabe? A corneta militar. E às toque 11, da alvorada. O toque da alvorada. E às 11 da noite encerramos isso, e aí eles não aguentam mais também, nem a gente, né? Mas vai todo mundo para a cama dormir, e é um espetáculo. Durante essas 2 semanas, fazemos isso 1 ano. Para ele entrar, para voltar no ano seguinte, são 3 anos dessa forma, 1º, 2º, 3º ano, ele tem que passar, tem que ser aprovado nas provas, aí volta no 2º ano, mesmo esquema, outras matérias, outra formação, e vem para o 3º ano. Isso pode ser implantado em qualquer igreja? Isso pode, a igreja pode vir, a pessoa que é responsável por isso é a pastora Maeli. Ela pode trazer a orientação de como fazer isso aqui.
Ela teria um líder aqui que responderia direto ou ela viria e implantaria? Ela pode vir, dependendo do que for. Nós temos um no Brasil, nós tivemos um agora que foi na igreja lá de Mossoró. Foi feito um lá. Por que não podemos fazer um aqui? Já tá, então já estou abrindo as portas para que vocês possam fazer um EMA na Segunda Igreja Nazareno de Campinas. Ok, eu posso falar com ela, converso com ela, vai ser muito interessante. Nós temos um grupo de adolescentes aqui muito forte. Sim. E alguns desses adolescentes têm demonstrado interesse na obra missionária. Então eu gostaria de fazer esse desafio para vocês. Sim, faz, ok. Pode ser? Okay, pode ser. Eu vou então levar tá aí, ó, gravado. Gravado, aí, 3 anos, eles terminam o 3º ano. O 4º ano eles vão fazer uma viagem missionária de 20 dias a 1 mês, mais ou menos, depende de como for organizado, e vão lá para o Amazonas. E vão numa comunidade ribeirinha e vão ficar lá, vão ter que andar de barco, essa coisa toda durante esse tempo. Passando isso, no 5º ano, eles tendo toda a formação, porque desde o 1º ano, eles são orientados a estudar inglês, para falar com fluência. Para falar com fluência, porque no 5º ano eles vão para uma viagem missionária nos Estados Unidos. E aí, essa viagem nos Estados Unidos, eles vão para lá, vão ser recebidos, a igreja de lá recebe, ela cuida das despesas, mas despesa de viagem, essa coisa toda, vai ser com os pais e assim por diante. É um projeto maravilhoso, porque a Igreja Internacional também aceita isso como formação missionária. Porque se você pegar um adolescente com 14 anos, ele vai se formar com 19. Ele já está pronto para ser enviado. Enviamos esse ano aqui, o ano passado. Nós enviamos uma jovem que fez o EMA, ela ficou 1 ano fora trabalhando e isso é possível acontecer. Então, vamos fazer isso. Ótimo, está lançado o desafio então. Tá. Nós já estamos chegando nos minutos finais do nosso programa. Eu gostaria que você desse uma última palavra para os nossos internautas nessa questão de missões. Nessa questão de missões, uma pequena declaração. Deus, Ele amou o mundo de uma maneira tão grande que Ele enviou o Filho dele. E se Ele não tivesse feito isso, que é uma característica missionária, enviado o Filho dele para morrer numa cruz, para pagar o meu pecado, o seu pecado, se Ele não tivesse feito isso, nós não estaríamos seguramente aqui hoje. Amém. Então, isso é uma questão de missão, de entendermos isso e de compartilhar isso com pessoas que precisam receber o Evangelho. E quanto mais inflamado eu estiver, quanto mais com o coração aquecido, né, como Wesley fala, aquela questão do coração aquecido, eu tenho o desejo de compartilhar essa mensagem. Mensagem que as pessoas precisam ser santas para poder encontrar com o Senhor. Não posso ser egoísta e ficar só aqui dentro da igreja falando essa mensagem. Mas temos que sair. Amém. E fica aí a proposta para vocês, gravada, que vocês possam se envolver. Amém. De tal maneira que hoje nós estamos no tempo do Brasil. Pastor João, muito obrigado, foi um tempo muito proveitoso. Amém. E com certeza nós vamos ter que regressar outras vezes para podermos desenvolver ainda mais esses desafios missionários que fazem parte da nossa igreja. Muito obrigado. Amém. Não seja por isso. Para você, nosso internauta, eu quero deixar uma última frase que eu tenho no meu coração e na minha mente já há mais de 35 anos. Cristo morreu em pé e de braços abertos para que não ficássemos sentados de braços cruzados. Que Deus abençoe você, foi uma alegria estar com você mais uma vez no nosso programa Segunda Opinião. E na próxima segunda-feira eu aguardo você participando mais uma vez de outro programa Segunda Opinião que estaremos preparando especialmente para abençoar a tua vida. Um grande abraço e que Deus abençoe você e a sua família.